Devocionais a Bíblia toda em um ano. Hoje, 1 Samuel, capítulos 4 a 6. O Senhor havia jurado julgar a casa de Eli. Havia jurado matar a Ofni e Finéias, os seus filhos. E agora ele executa a sua vontade. Em uma batalha entre os filisteus e israelitas, o povo de Israel é derrotado. Israel mostra irreverência. Toma a arca do Senhor não como um símbolo da presença de Deus, nem obediência ao Senhor, mas simplesmente como um mero amuleto, como meio de serem vitoriosos na batalha. Após serem derrotados, eles agora partem para o campo com a arca do Senhor, pensando que assim teriam triunfos, simplesmente pelo fato de levarem a arca. Após serem derrotados, um homem de Benjamim sai das fileiras do meio da batalha e corre até Siló, e ali ele dá notícia à cidade da derrota de Israel. Ele informa também a Eli, já velho, cansado, sobre a morte de seus filhos e também sobre os filisteus terem levado a arca para sua terra. Diante dessa grande tristeza, ao ouvir da arca do Senhor sendo levada, ele cai da cadeira para trás e quebra o pescoço e ele morre. Assim também a sua nora, a esposa de Finéias, que estava grávida, ela começa a sentir dores do parto, justamente quando recebe a notícia da morte de seu sogro e do seu marido. E assim ela também morre no parto. Mas antes da sua morte, ela dá um nome ao menino, o nome de Icabô, que significa foi-se a glória. A glória de Israel se foi, porque a arca foi tomada. Israel foi julgado pela sua irreverência, e agora também o Senhor julgará os filisteus pela sua idolatria. A arca é levada para o templo de Dagon, na terra dos filisteus. E ali o povo filisteu observa o domínio de Deus sobre os seus deuses. Quando o povo se levanta, quando os sacerdotes filisteus se levantam à noite, eles veem a imagem de Dagon caída diante da arca. Eles pegam e levantam a imagem. Mas no dia seguinte, agora a imagem está novamente tombada e seus braços estão quebrados diante da arca do Senhor, as mãos cortadas, prostrada diante da arca do Senhor. O texto nos diz que o Senhor castigou duramente os moradores de Asdod, da cidade onde estava a arca, a ponto de eles levarem a arca embora para outra cidade, para a cidade de Gate. E lá também o Senhor julga aquela cidade. E quando os filisteus tentam levar a arca de Gate para Ecrom, os moradores de Ecrom se desesperam, dizendo que era uma tentativa de matá-los por levarem a arca até lá. E pedem aos governantes filisteus que devolvam a arca do Senhor a Israel, e assim ela volte ao seu lugar, para que não mate mais os filisteus. O capítulo 6, então, narra justamente esse retorno da arca a Israel. Os filisteus preparam todo um projeto, um plano, para que assim a arca volte para Israel e para que eles saibam se realmente aquele juízo vinha do Senhor ou se era fruto do acaso. Os filisteus então fazem 5 tumores de ouro, 5 ratos de ouro, fazem imagens que rememoravam aquela praga que tiveram na sua terra. Também fazem um cofre, colocam um carro novo, colocam 2 vacas com crias que nunca haviam sido colocadas julgo, e assim levam todas essas peças para o caminho. E dizem que se as vacas caminhassem sozinhas, sem nenhum tipo de instrução, até Bet-Semes, eles saberiam que foi o Senhor, o Deus de Israel, quem fez o grande mal. Agora, se elas fossem por outro caminho, seria fruto do acaso. Mas a arca chega justamente a Bet-Semes. E ali eles então oferecem as vacas como holocausto ao Senhor, colocam a arca de volta numa pedra, e ali então eles recebem a arca do Senhor. Mas o povo de Bet-Semes também age em pecado. Eles olham para dentro da arca, e assim o Senhor também os fere, mata 70 deles por ter feito isso. E então eles enviam a arca para Kiriat-Jearim, e ali a arca vai para a casa de Abinadab, e um de seus filhos é colocado como sacerdote para guardar a arca. Esta cidade pertencia aos gibeonitas, aqueles que enganaram a Josué e assim conseguiram se manter no meio do povo de Israel enquanto conquistavam a terra. Por isso a arca ficou não no centro, não na mão dos israelitas, mas numa cidade de estrangeiros, de pessoas que viviam ali por conta de um acordo
astuto feito no passado. Essas passagens, irmãos, nos ensinam que o Senhor não pode ser manipulado. Israel pecou ao tentar tomar a arca do Senhor como um amuleto, como se isso fosse garantia de bênção. Mas Deus não pode ser manipulado. Ele não pode funcionar apenas como um talismã para garantir vitórias humanas. Deus julgou tanto a Israel quanto os filisteus por essa irreverência, pela idolatria, pelo pecado que estavam cometendo. Assim, nós podemos ver que a lição para os primeiros leitores era que deveriam compreender que a verdadeira segurança está na obediência ao Senhor, não em meros rituais religiosos. E o cumprimento dessa verdade pode ser visto em Cristo. Cristo não veio para cumprir meros rituais, Cristo veio para cumprir a lei de Deus. Cristo veio estabelecer o cumprimento da lei e mostrar em si como a lei se aplica ao seu povo. Cristo veio dar ao seu povo, um coração disposto para obedecer à lei de Deus, e não a meras tradições e rituais. Nós vemos em Cristo aquele que se afastou de todo tipo de ideias acrescentadas à lei de Deus para cumprir a lei de Deus de forma plena e perfeita. Assim também vemos que os deuses foram humilhados diante do Deus verdadeiro. Cristo é aquele que está exaltado, que venceu e triunfou contra o pecado, que assegurou o seu povo da vida eterna. Israel sofreu com a glória de Deus partindo, e acabou. Foi-se a glória de Israel, mas Cristo é aquele que revela plenamente a glória de Deus. Agora o povo de Deus, aqueles que estão em Cristo, podem contemplar a glória de Deus na face de Cristo. Nós agora podemos glorificar a Deus pela glória revelada em Cristo. Assim, meu irmão, não trate Deus como um amuleto. Busque um relacionamento real com Ele. Não fique se baseando apenas em superstições, em expressões que parecem cristãs, mas se baseie em uma fé verdadeira, em um coração verdadeiramente voltado a Deus, em um coração que se apega a Cristo e desfruta dele, descansa nele. Tema e obedeça a Deus. Não ache que você pode viver diante de Deus com irreverência, em desobediência. É necessário um coração santificado, uma vida séria em santidade diante de Deus. E assim também, reconheça a soberania de Deus. Reconheça que Deus não pode ser manipulado. Reconheça que não há nenhum tipo de superstição, de obras, de sinais que podemos realizar a fim de sermos salvos. A nossa salvação é assegurada somente em Cristo. Somente pela fé em Cristo. Somente depositando a nossa esperança no nosso Salvador, nós podemos desfrutar da graça que há no Senhor nosso Deus.